Hoje nós vamos fazer tempo real remoto, porque Elivaldo Barbosa acompanha o lançamento de um programa do governo do estado do Piauí, que é o ProPiauí 10. O objetivo do programa é investir 10 bilhões com foco no eixo social, no desenvolvimento econômico do estado. E além desse programa, o ProPiauí 10, o governo está também lançando o ProPiauí 100. O objetivo é captar recursos privados para desenvolvimento do estado do Piauí por meio da Investe Piauí. E o Elivaldo Barbosa está ao vivo, traz detalhes para nós, inclusive desse papel da Investe Piauí, né, Elivaldo? Dentro do plano ProPiauí 100. É verdade, Joelson, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta segunda-feira. Acabou de ser lançado aqui no Piauí o ProPiauí, diria, repaginado, reeditado, em forma de dois projetos, o ProPiauí 10 e o ProPiauí 100. Qual a diferença além das numerações 10 e 100? O ProPiauí 10 faz referência a 10 bilhões que serão investidos com origem pública, recursos ou do Tesouro, mas principalmente de operações de crédito que o governo estabelece com agentes financeiros, como Caixa Econômica, Banco do Brasil e até organismos internacionais. E o ProPiauí, a novidade, o ProPiauí 100, um horizonte de 100 bilhões de reais atraídos para o Estado através do intercâmbio do governo com a iniciativa privada. Aí entra em cena uma instituição que já iniciou esta articulação. Joelson, trata-se da Investe Piauí, que tem à frente o coordenador Vitor Hugo, que fez agora há pouco uma explanação minuciosa do que pretende este segmento do programa. Doutor Vitor Hugo, boa tarde. Boa tarde. ProPiauí 10, ProPiauí 100. Quais as vantagens ou qual o desafio do governo de atrair recursos a partir da iniciativa privada? Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem. O ponto de partida, Joelson, é que nós temos aqui no estado do Piauí um plano de desenvolvimento de 10 bilhões de reais que serão investidos ao longo dos 4 anos de governo do nosso governador Rafael Fonteles. E esses 10 bilhões apresentados hoje aos empresários, à iniciativa privada, eles oferecem as condições de segurança, as condições competitivas para que a gente possa atrair 100 bilhões de investimentos privados. E aqui a gente não está chutando o número. Ao longo desses 6 primeiros meses de governo, com o governador Rafael Fonteles, nós já tivemos reuniões, memorandos de entendimento, negociações com empresários que perfazem 100 bilhões de investimentos privados. Então, isso já é o que está posto. Nós acreditamos que esse número será superado com folga, porque, obviamente, a gente está falando de investimentos que são de longo prazo. Então, no primeiro ano de governo é que eles são apresentados, que eles são estruturados para que se convertam em infraestrutura de fato, em investimento de fato, ao longo dos próximos anos. Então, nós temos hoje 100 bilhões de reais negociados com a iniciativa privada. Trago aqui, por exemplo, o caso de Uruçuí. Uruçuí, há anos, almejava atrair um grande frigorífico, com base numa decisão do governador, investir uma linha de transmissão pública, conectando 2 cidades, Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves. A conexão de linha de transmissão entre essas 2 cidades, que tem lá em Ribeiro Gonçalves uma subestação, vai trazer energia suficiente para a cidade de Uruçuí, que viabiliza a implantação de um frigorífico que vai investir 2 bilhões de reais. Então, neste caso específico, é um efeito multiplicador de 20 vezes. O Estado investe 100 milhões na infraestrutura e atrai, só neste caso, 2 bilhões de reais do privado. Capacidade de geração de empregos, de oportunidades, os programas terão? Então, estes primeiros empreendimentos negociados, eles já superam o número de 80 mil empregos diretos, carteira assinada para os cidadãos piauienses. Então, a gente está muito otimista, há um engajamento por parte da iniciativa privada, a estruturação da Investe Piauí, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em recepcionar esses investidores e dar agilidade aos pleitos deles. A base energética foi destaque, quase 60 bilhões previstos em investimentos. Aí entra também o hidrogênio verde, que o governador fala com muito entusiasmo nos seus pronunciamentos. Entra o hidrogênio verde. Nós, nas 2 primeiras missões do governador à Europa, nós já negociamos 4 projetos de hidrogênio verde no estado. Então, o hidrogênio verde, para quem está em casa, é energia retida, que ao invés de estar na linha de transmissão, ela é transformada e transportada através do hidrogênio ou da amônia. Então, os países europeus, eles querem comprar energia
através desses produtos. E aí, como há a crise europeia, a crise com a Rússia por conta da guerra, a Europa não quer mais consumir o gás da Rússia. E por conta disso, a Europa decidiu que irá comprar energia de outros países e a forma de importar essa energia é em hidrogênio verde e amônia. E aí nós teremos aí um plano audacioso, já sinalizado pelos empresários, que fazem investimentos superiores a 30 bilhões de reais nas plantas de hidrogênio verde. Então esse número é o número inicial, inclusive. Zona de processamento de exportação de Parnaíba e o Porto de Luiz Correia estão inseridos nessa estratégia de atração de novos investimentos? Perfeita pergunta. Nós temos aqui as condições ideais em Parnaíba, no Piauí, no sul do Piauí também. Nós temos as condições ideais que fazem do Piauí o melhor local nas Américas para a produção de hidrogênio verde. Por quê? Porque para produzir hidrogênio verde, 70% dos custos do hidrogênio é energia barata. Então nós temos a energia mais barata do Brasil, das Américas, aqui no Piauí, pelo fator de capacidade das plantas de energia solar. Então nós temos aí a energia mais barata, nós temos água em abundância, porque o hidrogênio verde ele vem da água com energia. Então nós temos aí o lençol freático do estado do Piauí, que é o terceiro maior do Brasil. Então nós temos água em abundância para a produção do hidrogênio verde e nós temos terra barata. Então o Piauí hoje reúne as condições e a logística, obviamente, é o que já foi iniciado pelo nosso ex-governador Wellington Dias com a ZPE e agora sendo endereçado o Porto de Luiz Correia fará o escoamento dessa produção na forma de amônia. Muito obrigado ao coordenador, ao diretor da Piauí Invest, Vitor Hugo, pela entrevista concedida e pelas boas novas para o desenvolvimento econômico do Estado. Eu que agradeço o espaço. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado, boa tarde e boa sorte. Joelson. Elivaldo Barbosa, estamos com um probleminha no sinal do Elivaldo Barbosa. Nós vamos voltar daqui a pouco com o Elivaldo para trazer mais detalhes a respeito desse assunto, mas antes, ele conversou com o governador Rafael Fonteles a respeito do programa, dos desafios que eles devem ter agora com a entrada em vigor do próprio Piauí 10 e do próprio Piauí 100, e o governador explicou a Elivaldo Barbosa quais são os objetivos do governo com esse novo programa. O que diferencia um pouco os pró-Piauí agora 10 e o 100 do que o senhor comandou quando foi secretário de Fazenda? Olha, na verdade, o que dá certo a gente repete e aperfeiçoa. Então é um modelo criado pelo governador Wellington Dias, que eu ajudei a coordenar e a construir. E agora a gente torna mais robusto e mais sincronizado ainda com os investimentos privados. Então a gente está pensando na qualificação do nosso povo através da escola de tempo integral e da educação profissional e técnica. Estamos pensando na infraestrutura, estamos pensando no fomento, para que cada vez mais os empreendedores daqui, do Brasil e do mundo, confiem que o Piauí é o melhor lugar para investir, porque tem um ambiente de negócio favorável, tem um ambiente institucional pacificado, tem investimentos públicos em infraestrutura, tem mão de obra qualificada. Então o Piauí, a meu ver, é o melhor lugar do mundo para se investir nesse momento. E os coordenadores do programa CEPLAN, o Piauí 10 e a Invest Piauí, o Piauí 100? Na verdade, já é a função de cada um deles. A CEPLAN, no meu governo, já é a responsável pelo monitoramento de todos os órgãos para cumprimento de metas. Então o próprio Piauí nada mais é do que esse guarda-chuva de metas de várias secretarias. Então quem coordena é a CEPLAN. E na atração de investimentos, quem tem esse papel principal de recepcionar os investidores, buscar os investidores e fazer toda a sinergia com os órgãos do governo, meio ambiente, junta comercial, infraestrutura, é a Invest Piauí, que é a agência de atração de investimentos privados criados ainda na gestão passada, com o nosso querido Vitor Hugo, que coordena essa sociedade de economia mista, que é a Invest Piauí, que inclusive tem mais agilidade para poder fazer esse papel de atração de investimentos para o Piauí no mundo inteiro. É transformação econômica no médio prazo, governador? Sem dúvida, a gente já está colhendo os frutos esse ano. A gente já quer ser o maior empregador de mão de obra, o maior gerador de empregos, melhor dizendo, do Nordeste, quiçá do país, nesse ano. Então isso já é efeito na veia, porque na hora que há confiança, cada vez mais gente investe. E nós estamos falando aqui de grandes empreendimentos, mas nós não podemos esquecer, o micro e pequeno é quem emprega mais. Então na hora que você traz uma empresa âncora, ou há a perspectiva de uma empresa grande vir, outros
outros pequenos negócios ao redor desta empresa começam a se instalar, começam a vender, começam a se preparar para o recebimento desse investimento. Então é um efeito multiplicativo muito grande. O público induzindo o privado, que por sua vez induz toda a cadeia de pequenos e médios empreendedores do estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, ficou muito claro, né, que o governador Rafael Fonteles aprimorou, deu passos adiante na ideia que foi coordenada por ele próprio na gestão de Wellington Dias, ali no final da gestão Wellington Dias, no ano de 2022, ano de 2021 e 2022, né, Elivaldo? É verdade, Joelson, como você bem disse, é um novo programa, um programa assim reeditado de forma aperfeiçoada. Lembramos bem, acompanhamos de perto o próprio Piauí na versão do governo passado, comandado pelo ex-governador Wellington Dias, em que o próprio Piauí era concentrado na Secretaria de Fazenda com o próprio, hoje, governador Rafael Fonteles, e aí ele se integrava com as outras instituições do Estado em ações na área de infraestrutura, educação, segurança, desenvolvimento econômico e social. Agora o programa ganhou uma visibilidade bem mais ampla e foi dividido em duas etapas. Uma com investimento direto do setor público, a cargo da Secretaria do Planejamento, que é comandada pelo secretário Washington Bonfim, e o outro bem mais audacioso, de 100 bilhões de reais no horizonte de 4 anos, com o comando da Invest Piauí, uma instituição de economia mista criada pelo governo do Estado, exatamente para dar mais flexibilização nesses entendimentos envolvendo o público e o privado. Então, o governador detalhou agora há pouco na sua fala, no seu discurso, é o governo cumprindo a parte dele com o dever de casa do investimento público e, ao mesmo tempo, conectado, Joelson, com a iniciativa privada, criando um ambiente que o governador Rafael Fonteles fez questão de abordar diversas vezes, intensamente, um ambiente de confiança do governo em relação aos setores produtivos nos mais diversos segmentos, Joelson. Assim serão o próprio Piauí 10 e o próprio Piauí 100. Muito bem, Elivaldo Barbosa. O Elivaldo também conversou com o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, que falou a respeito do novo programa. Bom, secretário, o próprio Piauí 10 bilhões em 4 anos, como o governo vai disponibilizar esses recursos para esses investimentos? Olha, nós já estamos andando com os primeiros 2 bilhões de reais, uma operação de crédito que foi contratada agora, né, no primeiro semestre de 2023. Isso já está em plena evolução e vamos, né, estruturar nos próximos anos as 3 grandes áreas do próprio Piauí 10, que é a área de desenvolvimento social, a área de infraestrutura, né, mais geral do Estado, e a área de desenvolvimento econômico. Em cada uma dessas áreas nós temos ações que vão ser apoiadas, né, nessa visão do governador Rafael Fonteles de fazer com que o investimento público, esses 10 bilhões, possam atrair e consolidar 100 bilhões de investimento privado. Elivaldo Barbosa, está aí então Washington Bonfim, Vitor Hugo, o próprio governador falando a respeito do programa, e nos bastidores havia até uma curiosidade sobre quem coordenaria, né, todo o próprio Piauí nas versões 10 e 100. Me parece que será a gestão compartilhada, Elivaldo. É verdade, Joelson. Os jornalistas que cobriram aqui esse evento, um dos aspectos a ser questionado, para ser descoberto, quem vai ficar com a coordenação do próprio Piauí? Aqui, pelo que disse o governador Rafael Fonteles, serão programas definidos das suas áreas. O próprio Piauí 10 na Secretaria do Planejamento, portanto, com o secretário Washington Bonfim, e o Piauí 100 na Invest Piauí com o Vitor Hugo Almeida. Então, é um programa que tem uma direção muito técnica, digamos assim, muito técnica e muito direcionada exatamente para a integração institucional, envolvendo o governo, como também a iniciativa privada. Então fica resolvido, não teremos assim um coordenador único para comandar os 2 programas, a não ser o próprio governador Rafael Fonteles, que naturalmente, pelo que ele representa no governo, ele tem o cuidado especial de acompanhar de perto as ações dos 2 próprios Piauís, o 10 e o 100, Joelson.